Sebrae Delas é o programa que incentiva, apoia e fortalece o empreendedorismo feminino aqui no nosso estado. Na TV Inova, a gente vai acompanhar de perto todo o trabalho das mulheres que estão abrindo caminhos. Tem sempre uma história para nos inspirar. Tem sempre uma mulher empreendendo em algum lugar. Sou sonhadora, sou alegre, sou moleque, sou divertida, sou braba, sou muito organizada, sou virginiana. Quem é sabe, quem convive com uma sabe como é. E eu cheguei até aqui através do meu sonho. Eu sou Luciane Cooper, tenho 52 anos, sou casada há 24 anos com o Jefferson Cooper. Tenho 2 filhas, a Letícia, que é a alegria, de 15 anos, a Sofia, que é a sabedoria, de 13 anos, que é a nossa maior alegria. E eu sou empreendedora desde cedo, de muito cedo. Hoje trabalho no ramo funerário, né, um ramo bem difícil, né, porque lidamos com a dor das pessoas. Tenho também o ramo político, que me chamou, né, às vezes a gente é escolhido, né, a gente tem os nossos chamados, e eu estou ouvindo aí esse chamado, que também eu acho que é uma área linda, se bem aplicada, com amor, com justiça, e eu acredito ainda na justiça. As reviravoltas na história da Luciane Cooper foram fundamentais para a construção da Luciane empreendedora. Ainda muito jovem, com 20 anos de idade, ela conta que embarcou no desafio de começar um negócio, mesmo sem ter a menor ideia de como faria isso. Sempre fui muito aventureira e aí eu sempre acreditei muito em mim, né, no meu potencial. Eu acho que isso é muito importante, né, o amor próprio e você acreditar em você, na sua capacidade. E isso foi o que me impulsionou para ter essas atitudes de, né, encarar essas aventuras aí em relação ao empreendedorismo. E aí eu fiquei me questionando, dizendo, poxa, por que eu não posso trabalhar para mim mesmo, né, e me aventurar e fazer alguma coisa para mim, né? E aí foi onde eu fui atrás. Eu acho que o mais difícil é em relação a você ter a ajuda das pessoas, né? Porque na época era a febre do 199. E aí quando eu chamei minha amiga para ser sócia e ela topou na hora, né? E a gente foi em busca, a gente teve muita dificuldade de pessoas que falaram, não, vou te ajudar, vou te mostrar onde que é, né, os distribuidores. Na época a gente foi para São Paulo, pegou o metrô, fez as compras, sacoleira nas costas, né, como muitas histórias de muitas mulheres que fizeram isso, né? E aí depois, no decorrer, a gente começou a descobrir as distribuidoras, daí só ligava, às vezes a pessoa vinha até a loja, você fazia o pedido, aí as coisas ficam mais fáceis. Foi nessa primeira experiência que a Luciane decidiu que não deixaria outras pessoas passarem pelas mesmas dificuldades. Foi naquele momento que ela passou a ajudar sempre que fosse possível. Eu acho que sol tem para todos. E essa coisa de competitividade, né? Essa coisa de... eu acho que é você mesmo, né? Eu acho que não existe concorrente. Eu acho que o concorrente é a gente mesmo. É você desistir, é você não tentar, né? Você não correr atrás. E aí, quando as pessoas iam, eu dava assim, ó, eu tive dificuldade, mas vou te ajudar, tá aqui o distribuidor, tá aqui aquilo, tal. E eu faço isso com todo mundo até hoje. Da loja de R$ 1,99 que a Luciane criou com a sócia, só restou esta foto. Porém, há muitas lembranças e aprendizados adquiridos. O fim da sociedade veio após o casamento. Quando passou a dividir a vida com o marido, os sonhos tomaram outros rumos. O Jefferson é chefe de cozinha e ainda quando moravam em Curitiba, o casal decidiu abrir um restaurante. Na sequência, 2 bares. Mas foi em 2016 que veio a grande mudança.
O esposo, com quem a Luciane é casada há 24 anos, já estava trabalhando como mestre de cerimônias no Crematório Vaticano, na sede em Curitiba. A empresa pertence aos primos da Luciane e sempre foi gerida no meio familiar. Com a proposta de novas oportunidades, o Jefferson foi transferido para Santa Catarina. Passou a trabalhar na empresa, que hoje está localizada em São José, na Grande Florianópolis. Estar junto com alguém, caminhar junto, faz parte da nossa vida. Nós não nascemos para viver sozinho, né? O casamento está aí, né, para provar que a gente é gostoso caminhar com alguém que sonha com você, né, que te ajuda, que te impulsiona, que te admira. E aí não é só na parte afetiva, né? Não, em todas as partes. Você ter um parceiro, um amigo, uma pessoa que está do teu lado, te ajudando, te dando força, o resultado é outro. E foi essa parceria de casal que fez com que a Luciane e as filhas também viessem morar na Grande Florianópolis, deixando lá em Curitiba os familiares, o antigo emprego e as relações que haviam sido criadas até ali. Parece que eu nasci aqui. E aí aqui eu fui acolhida por tudo, né? Eu fui acolhida pela cultura, eu fui acolhida pela política, pelo empreendedorismo. E aqui eu estou fazendo, né, toda a minha vida, a partir claro, não esquecendo, né, a minha base, que é tudo que eu sou, né, a minha religião, a minha família, mas se soma-se aqui com uma nova mudança e um novo propósito. No município de Palhoça, onde mora atualmente, a Luciane montou uma loja plus size. Mas com as fortes chuvas na região, as sócias acabaram perdendo tudo. Apesar das dificuldades, do desânimo e da quebra de expectativas, a Luciane carrega muita positividade, algo que para ela já vem de berço. Eu acho que da minha mãe, né? A minha mãe, ela é uma guerreira, é uma mulher que nunca vi ela triste, assim, uma mulher que sempre, né, lutou muito com a vida, com o trabalho, com o marido, né, com o casamento, né. A minha mãe é uma mulher que eu admiro muito e eu acho que eu me espelho muito nela, né, nessa coisa de ser guerreira mesmo e de estar sempre com um sorriso no rosto, porque eu acho que tem tudo a ver, energia, você estar feliz, você acreditar, tem tudo a ver. Faz muita diferença na vida da gente. No caso da minha sócia da loja, a gente tinha um sonho, né, que é a moda, que é uma coisa que hoje em dia é um propósito, né, um propósito de vida, de você dar autoestima para as pessoas. No nosso caso era plus size, né, que é um propósito maior ainda, que é você dar autoestima para as mulheres que às vezes não têm por serem obesas, né, então tem um propósito, né. Eu acho que o trabalho, quando tem um propósito, ele tem um outro olhar, um outro resultado. E não foi apenas nos negócios que a Luciane se encontrou. Em 2020, ela foi convidada a participar da bancada feminina de um partido político. Como empresária, fez diversos contatos e amizades na área. O convite, mesmo ela sendo uma estreante, veio para recordar um desejo que já era antigo. Na verdade, lá atrás também, lá em Curitiba, eu sempre tive assim, essa veia assim, de discussões, de querer, né, renovar as coisas, de querer coisas novas. Sempre eu estava envolvida em alguma coisa, né, reunião de condomínio, reunião da escola, né, alguma coisa da escola das meninas, de mudança, de querer coisas, né, boas para reivindicar, né. Eu acho que a política ela está inserida em todo lugar. E eu percebi que eu fiquei muito tempo sem votar, né? E chegou um momento que eu parei para pensar, eu digo, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Eu estou jogando o meu voto no lixo e eu estou deixando, né, por uma revolta, né, de querer mudança, eu não estou fazendo nada, né, não votando. E aí naquele momento eu pensei, não, eu preciso mudar, eu vou mudar e eu vou entrar para a política. Hoje a Luciane está se preparando para a segunda candidatura, mas em algum momento da caminhada, ela chegou a pensar em desistir. E a minha primeira foi bem difícil porque foi a primeira
né, minha inexperiência e tudo mais, e a pandemia, que foi um momento muito difícil, né, para todos nós, em todas as áreas. E aí a gente não pôde fazer uma campanha efetiva na rua, conversar, que é o que a gente tem de melhor, né, que é conversar com as pessoas, promover, e aí foi bem difícil, assim, nesse sentido, né. Mas como experiência foi maravilhoso poder ter o contato, né, conhecer um pouco, saber, né, da política, porque a política é encantadora, né. Quando eu pensei em desistir, né, pela dificuldade da vida, que aconteceu várias coisas, inclusive uma delas foi a perda da loja lá, com uma enchente na cidade, que devastou a cidade, muitas pessoas perderam tudo mesmo, né, eu perdi só a loja. E a minha filha, quando ouviu eu falar que eu ia desistir, ela disse: não, mãe, você não pode desistir. O ano que vem eu vou ter o meu título de eleitora, eu vou votar pela primeira vez e eu quero votar em você. Né? E ali, naquele momento, eu pensei: meu Deus, eu não posso desistir, né? Porque eu sou o exemplo, não só para minhas filhas, né? Mas para muitas pessoas eu posso ser, né? Para todas as mulheres que às vezes não têm mais vontade de votar porque não acredita mais, né? Ou porque não acreditam que as mulheres são capazes de estar lá representando elas. E eu estou aqui para dizer que sim, nós temos mulheres capazes, mulheres competentes, né? E que podem levar uma política justa, com mais amor, com mais beleza que nós temos, nós mulheres. Conciliando a rotina com a vida política, assim como o esposo, a Luciane trabalha atualmente no Crematório Vaticano. É representante comercial. Assim como gosta de explicar, mesmo trabalhando com luto, a Luciane preza pela empatia. Existe um preconceito, né, cultural, né, da morte. As pessoas não querem aceitar, encarar de que um dia iremos, né? E é uma realidade que ninguém vai escapar, todos nós iremos um dia. E essa realidade faz com que a gente tenha essa empatia, para que a gente possa fazer as pessoas entenderem a importância que é se prevenir e ter um plano. Né? Não é simplesmente a questão da morte em si, mas do serviço que prestamos através dele, né? Do conforto, do atendimento, de acolhimento e de todo o preparo burocrático que envolve esse setor e que nós temos que, no momento da dor, que nós perdemos quem nós mais amamos, a gente tem que fazer todos esses trâmites. A Vaticano está presente em 2 estados brasileiros, no Paraná, onde foi fundada, e aqui em Santa Catarina, onde a Luciane e o marido atuam. A estrutura é pensada de forma a ressignificar a perda de um ente querido. A empresária mostra cada espaço bastante orgulhosa, sabendo a diferença que faz cada detalhe. E com tanta experiência, um astral inspirador e uma força de vontade que se destaca em qualquer área, a Luciane incentiva e apoia outras mulheres que tenham a vontade de recomeçar. O empreendedorismo feminino, ou melhor, a sororidade para ela, independente da atuação, é o que faz todo o esforço até aqui valer a pena. Tenha coragem. Se tem medo, vai com medo. Porque todas as vezes que eu comecei, eu tive medo. Medo de errar, medo de não dar certo, mas eu fui com medo mesmo. E todas as vezes deu certo. Pode ter sido por pouco tempo, mas deu certo. E aí o que a gente tira disso? Experiência. Experiência para uma nova oportunidade, para novos horizontes que venham, né? E eu acho que é isso que a gente tem que ser. Corajosa. Em
Empreender é ter a responsabilidade e compromisso, mas requer talento e muita força de vontade. E isso tudo a Geisa tem de sobra. O talento de costurar está no sangue, que unido com muita criatividade deu a vida ao genuíno fruto tropical. Meu avô, parte de pai, era alfaiate. Foi um alfaiate bem tradicional aqui de Florianópolis, o Erondino Saturnino, famoso. Faleceu agora na pandemia, em 2020, aos 90 anos. Ele ia fazer 90 e faleceu. Então, eu acredito que isso tudo já está no DNA, está carregado, assim, né? Embora eu não convivi com ele na alfaiataria, mas ali. A minha avó tem uma máquina, que até está aqui, só que ela usava para fazer os reparos da família, em lençóis, em roupas, né, reforma de roupas, mas não foi uma costureira, assim como meu avô. Essa máquina era da minha avó, a minha tia fez a gentileza de guardar ela e como eu abri o ateliê e tinha um espaço para colocar, trouxe ela para decorar aqui também, para, né, ter a lembrança aqui da avó Maria. Na aula de 5º, 6º ano, tinha uma matéria chamada IPT, Iniciação para o Trabalho. Eu adorava essa matéria, tinha gente que não gostava e eu, tipo assim, eu até mentia para minha avó que, tipo, tinha que comprar material, mas era mentira, é o que eu queria fazer. Era colégio público, eu estudava, mas eles, tipo, eles subsidiavam, né, materiais, só que eu queria além daquilo, eu queria aproveitar, aprender. Então, assim, aprendi crochê, aprendi pintura em tecido, aprendi um monte de coisa, técnicas de colagem, dobragem e tal. E o tecido sempre foi uma coisa assim que eu sempre quis explorar mais. E aí, então, depois de grande, né, eu fui fazer os cursos. Ela herdou o gosto pela costura dos avós, mas foi do cuidado materno que surgiu a empresa. Já fiz, assim, de tudo um pouco nessa vida, sempre trabalhando com pessoas, com público, com vendas. E foi na maternidade que eu senti a necessidade de dar uma pausa, foi onde eu pedi a demissão do CLT, fiquei em casa com o menino, amamentando e sendo dona de casa, mãe, né, em tempo integral. Então, daí eu fui sentindo a necessidade de desenvolver alguma coisa minha, assim, alguma coisa para realização pessoal mesmo e inclusive ajudar na renda de casa. Aí comecei. Como? Procurando cursos online e eu me deparei com os cursos do Sebrae, que foram assim um ponto de partida para eu começar a pensar em talvez empreender alguma coisa. Quando o Arthur estava ainda na barriga, eu estava gestando ele, eu queria muito fazer um enxoval para ele de patchwork. E era algo assim bem caro para minha, né, assim para o meu poder aquisitivo era algo bem, porque é um trabalho artesanal e é um trabalho mais caro. Aí eu pensei, pois eu vou fazer o enxovalzinho dele. E aí foi muito bacana, porque ali eu tive o contato, né, com os tecidos, linha e agulha, e vi que eu era capaz de desenvolver uma coisa, assim, um trabalho desse, né. Fiz o enxoval dele, foi maravilhoso, e depois eu não parei mais. Aí foi onde veio o insight, né, depois dele já ter nascido e tal, eu falei, não, eu posso empreender com isso aí. Cada passo dado foi uma grande conquista. Conquistas estas que ficam expostas na loja e são um símbolo da importância de cada fase vivida. Primeira máquina foi essa aqui, que é uma máquina doméstica, uma máquina que eu comprei em 1994 para acabar os meus trabalhos de ponto cruz, que na época eu bordava ponto cruz, então essa máquina é de 94. Maravilhosa, ela solta aqui o braço, eu consigo fazer bainha, eu faço as casas de botões aqui nela. Depois dessa máquina, eu comprei essa aqui, que é uma overlock. Daí essa para dar acabamento na samba canção, no elástico. É uma máquina industrial, essa aqui, né, uma máquina assim pesada. Quando a gente alugou a sala, no caso aqui do lado, daí precisava de uma máquina mais rápida. Daí eu já tinha aprendido a mexer, aí compramos aqui essa reta industrial, que ela é tipo 2.000 pontos por minuto, segundo, é uma coisa assim bem espetacular, né? Então essa máquina aí é o que me acompanha no dia a dia. O apoio do marido foi fundamental para que ela pudesse empreender. Eu não tinha nem pretensão de ter loja, tá, gente? A minha pretensão era ter um lugar para fabricar, porque em casa já estava insustentável. Às vezes era a hora do almoço, a hora da janta, e eu estava ali cortando pijama.
Então ficou meio que insustentável. E o marido sempre deu muita força, assim, deu sempre muito incentivo. E ele disse, não, tá na hora, ou vai ou racha, ou para com isso, ou vai. Eu lembro que foi um empurrão assim que ele deu, foi até meio... Mas aí eu fui atrás de uma sala, a gente achou. Cores que remetem a sabores. Quando pensou o nome da empresa, ela queria mostrar o que o Brasil tinha de melhor. A ideia do nome Fruto Tropical é a gente ressaltar as nossas cores, a nossa brasilidade, né? Porque eu vejo aí que tem tantas empresas que utilizam em nomes em inglês e, né, em outras línguas até. E eu penso, gente, eu sou uma produtora local, eu estou colaborando para o comércio local, né? Hoje eu tenho 3 costureiras que trabalham comigo e são mulheres maravilhosas daqui de perto do nosso bairro, né, que estão ali fortalecendo a economia local, também tem um trabalho de empoderamento com essas mulheres. Aos poucos, o negócio da Geisa cresceu e foi preciso buscar um espaço comercial. A gente primeiro alugou uma sala pequena de 24 metros quadrados, foi onde começou mesmo, em 2011. E aí, em 2017, a sala ao lado vagou, com 2 salas no caso. Aí a gente deixou a pequena e viemos para uma grande, que é onde a gente está hoje, de 50 metros. Em meio a essa trajetória, ela enfrentou desafios que, ao invés de a fazerem desistir, apenas permitiram que a empresa se tornasse cada vez mais forte. Na pandemia que veio a necessidade de ter alguém, de ter mais pessoas. Na verdade, na contramão aí do fluxo, que muitas empresas fecharam, tiveram, né, tiveram sua baixa, eu tive um crescimento bem exponencial, 2020 e 2021. Peguei uns tecidinhos coloridos assim, fui lá e fiz uma máscara. Olhei na internet um passo a passo, imprimi, fiz o molde e fiz. Eu tinha elástico, eu tinha tecido, nem se falava em máscara de tecido ainda, tá? Porque até então, né, o ministro da Saúde não tinha nem se pronunciado quanto a isso. E as pessoas já com medo de sair, com medo de tudo, enfim, foi uma loucura, né? Essa pandemia aí, ela marcou uma geração. E eu fiz uma máscara colorida e postei no Instagram. Foi assim, ó, as pessoas começaram a dizer, eu vou querer 3, eu vou querer não sei o que, eu vou querer... E começou assim um boom, aí eu falei, gente, eu vou fazer máscara. Eu fiz sem brincadeira, foi quase 5.000 máscaras, quase sozinha, porque até eu pedir ajuda, eu ficava 14 horas aqui dentro, meu marido fazia comida, meu filho trazia, eu almoçava na máquina e foi isso que botou a empresa lá para cima, porque depois começou o quê? Home office. O que as pessoas queriam para ficar em casa? Roupa confortável. Entraram em cena as minhas calças de flanela, que são famosas. Então, assim, inverno, pandemia, calça de flanela, home office, foi o casamento perfeito. E hoje o negócio só cresce. A loja, na verdade, começou só com as minhas roupas. Aí depois eu comprei também roupas para revender aqui, marcas locais, que também são marcas assim de pequeno porte, né? Um pouquinho maior que a minha até, porque delas conseguem vender no atacado. Isso também já faz parte de uma cadeia produtiva bem diferenciada. E além disso, né, eu tenho a ajuda de 3 costureiras que trabalham comigo e tenho mais 2 pessoas que trabalham comigo diretamente. Uma é a minha tia, que ela é financeira da empresa, ela me ajuda todo nesse processo de gestão, porque realmente sozinha eu não estava dando conta. E outra pessoa também muito importante que eu tenho aqui comigo é a Cariene. A Cariene, ela trabalha com VM, né, Visual Merchandising. Ela faz toda a parte do visual da loja, ela organiza, ela faz vitrines, ela é sensacional, muito criativa. E tenho as costureiras que trabalham também nas suas próprias casas. A equipe da Fruto está crescendo. E você, também conhece uma história inspiradora? Tem alguma mulher no seu bairro, na sua cidade, que se destaca pelo trabalho, pelo empreender? Então conta pra gente. Quanto mais mulheres no empreendedorismo feminino, maior a nossa força. Tchau, até a próxima!